Bom dia a todos, a todas. Eu queria inicialmente agradecer ao desembargador Abel Fernandes Gomes pela deferência de nos conceder 10 minutos mais. É sempre uma disputa. Se a gente puder resumir um pouquinho, eu vou resumir um pouco a minha apresentação. Queria agradecer a Emerge, a Associação Internacional de Direito Penal, na pessoa do nosso querido representante, o professor Carlos Eduardo Adriano Japiaçu, que nos fez esse convite. Dizer que é um prazer sempre retornar ao Rio, rever pessoas, amigos como o Adam, como amigos como o Arthur Britugueiros, enfim, grandes colegas que trabalham com muito mais propriedade e proficiência sobre esse tema do que eu o farei. Mas, de qualquer sorte, vou tentar falar algumas coisas dentro da perspectiva da história do Whistleblowers e tentar conectar isso com a nossa realidade. Me parece que simplesmente fazer uma perspectiva histórica não traria algum contributo a uma matéria que está ainda em vias de ser disciplinada de uma forma legal mais profundamente. E então eu fiquei pensando que essa perspectiva seria uma perspectiva que talvez pudesse nos dar algum ganho, alguma eficiência. Primeira coisa que eu queria falar, resgatando a palestra inaugural do professor João Vervalli, sobre o nome, Whistleblowers, que, se nós fizéssemos uma tradução literal, seria aquela ideia do tradutor traidor, né? Porque certamente falar de assoprador de apito não teria nenhum sentido para nós em termos de Brasil. Mas tampouco eu acredito que a gente poderia fazer uma tradução tão dura, tão grosseira, se nós pensássemos em delator. Daí porque o nome que ganhou mais corpo no Brasil foi o nome de denunciantes do bem, que de alguma forma não deixa de edulcorar um pouco essa perspectiva. Me parece que nós adocicamos um pouco o conteúdo do Whistleblowers. Eu vou aqui usar como referência, apenas para a gente conversar sobre o assunto, o caso Falciani, o caso Hervé Falciani, que é um caso de uma evasão de impostos de mais de 130 mil pessoas do banco, da subsidiária suíça do banco HSBC, que é um banco que tem uma origem curiosa, é o Hong Kong Shanghai Banking Corporation, e que foi criado em grande medida para o saque das riquezas obtidas graças às colheitas do ópio nas Índias. Então, a história do banco é uma história um tanto quanto complicada, e nós temos aí whistleblowers que dão uma voz de alarme sobre fatos ilícitos que estavam ocorrendo numa organização para a qual ele trabalhava. Portanto, estes 130 mil pessoas que teriam cometido ilícitos foram uma referência do pensamento do whistleblowers. A primeira ideia que eu acho que é importante, a gente pode ter algumas referências mais antigas, outras mais recentes. As mais recentes estão, sem dúvida nenhuma, nos Estados Unidos. Mas, para que a gente pudesse classificar melhor essa ideia, eu vou adotar uma classificação dada pela Beatriz Garcia Moreno, que me parece ser bastante interessante. Pensar em whistleblowers ou denunciantes do bem, se preferirem, externos e internos.
Os externos têm uma ideia de uma relação de colaboração direta entre o Estado e o cidadão. Portanto, uma relação que toma uma determinação de informar sobre fatos ilícitos que acuda diretamente às autoridades. E uma segunda perspectiva, que me parece que ganha mais corpo hoje, que é a dos denunciantes do bem interno, que trata-se de fortalecer um autocontrole das organizações empresariais, de forma que sejam, das grandes corporações, de forma que sejam estas as que ocupem em detectar e sancionar as irregularidades que se cometem no desenvolvimento das atividades internas da empresa, né? Então, para falar sobre essa relação, e eu sou obrigado a adotar esta classificação, porque o conceito de whistleblowers tem na história uma relação que não é ligada exatamente às empresas, pelo menos na sua origem. Nós podemos, por exemplo, mencionar que no direito romano existiam delatores profissionais, cuja tarefa consistia em proporcionar informação aos funcionários do erário público para facilitar a cobrança de tributos devidos, né? Eram chamados de atores do interesse público. Vejam que aqui, quando nós falamos de ator do interesse público, é ainda mais próximo de uma ideia favorável, de uma ideia interessante, quando nós falamos o interesse público, que não sei se necessariamente isto é ou não é o interesse público, a depender da perspectiva que nós vamos adotar. Depois, uma segunda referência histórica, nós já vamos passar para os momentos norte-americanos. E aqui eu vou fazer menção a uma lei americana de 1863, portanto, em meio à Guerra da Secessão, em que nós temos uma lei chamada FCA, a False Claims Act, que é a figura que nasce uma ideia de whistleblowers, de acusadores que combatiam a fraude, a corrupção durante a Guerra da Secessão. E eles passam a ter uma recompensa, portanto, a ideia de uma caça-recompensas. Isso um pouco bem do pragmatismo americano, né? Aquela coisa do filme do faroeste, do Bang Bang, que você tem a recompensa para quem entregar o criminoso. Então, aqui você tem uma lei específica de 1863 que permite essa recompensa ser dada para quem fizesse a denúncia, né? E depois, uma segunda referência ainda americana, nasce no contexto do New Deal, né? Em que são criadas agências reguladoras para controle das empresas americanas. Algumas empresas passam a descumprir as regras estabelecidas pelas agências reguladoras, e existe uma espécie de, também edulcorando um pouco a ideia de resistência ética de empregados e sindicatos. Aqui eu preciso abrir um pequeno parênteses para falar da grande pesquisa inicial que discute o direito penal econômico, que é a pesquisa do Edwin Sutherland, que começa a trabalhar com o tema em 1924 e vai concluir isso daí somente em 1949. Portanto, ele trabalha 25 anos com a ideia do crime de colarinho branco. E a primeira ideia era: existe um crime de poderosos? E, a partir daí, ele escreve toda uma obra para comprovar que existe um crime de poderosos. Evidentemente que o Edwin Sutherland, ele foi, em grande parte,
beneficiado por um contexto que foi o contexto do crack da Bolsa de Nova York de 1929, porque isto permitiu a ele enfrentar uma situação que era uma situação de relativa penúria nos Estados Unidos, ao menos para os padrões americanos do capitalismo da época, de tal sorte que ele passa a ter a possibilidade de acessar as empresas, as grandes corporações, e o corte que ele faz, o corte epistemológico que ele faz, é o de analisar as 70 maiores corporations americanas. E, evidentemente, isso só era possível após a utilização de agências reguladoras, mecanismos que foram criados com o New Deal, inclusive com incentivo às organizações sindicais. O New Deal, o New Deal tem uma coisa interessante, ele se inicia em 1933, mas em 1937 que ele tem plenamente a sua aprovação, já no segundo mandato do presidente americano que o instituiu. E isso é muito importante, porque ele passa a defender a liberdade sindical e passa a defender mecanismos de controle da empresa que até então não existiam. É exatamente no contexto deste mecanismo de controles empresariais que a gente consegue identificar o papel desempenhado nesta resistência ética de empregados e sindicatos. Portanto, passam-se a acusar as empresas, as grandes corporations, de infrações éticas que estavam sendo reguladas pelas as agências reguladoras. Então, é importante que se diga aqui que, neste momento, essas agências reguladoras, especialmente falo agora para o público brasileiro, nada tem a ver com as nossas agências reguladoras criadas recentemente, que tiveram um mecanismo contrário ao americano, que era o de centralizar o controle, de estabelecer algum controle sobre o capitalismo e não de estabelecer o descontrole, né? Então, as agências americanas criaram esse mecanismo e o Sutherland consegue identificar, não sem a ajuda dessas pessoas, que das 70 grandes empresas americanas, 69 empresas infringiam a norma. Ele até escreve a sua obra principal denunciando este fato. O editor se nega a editar o livro, porque, obviamente, imagine, se ele denunciasse que das 70 maiores empresas, 69 eram criminosas, ele simplesmente seria processado, ele, o editor, e, claro, o autor. Então, isso daí só foi revelado anos depois da morte do Sutherland, quando aquilo caía no domínio comum e não poderia mais ser objeto de um processo criminal contra ele. Então, é neste contexto que nasce o papel mais determinante de whistleblowers nos Estados Unidos. E é nesse contexto que a gente deve pensar a ideia do whistleblowers, algo que parte de uma denúncia pública ou de um denunciante externo que o faz diretamente para a sociedade, para uma denúncia interna, portanto, algo que nasce dentro do contexto das grandes empresas. E eu acho que é este o papel que a gente está vendo mais recentemente, embora a gente tenha aqui, e eu vou falar mais adiante, alguns momentos em que essa confusão ainda permanece. Esse novo paradigma, portanto, nasce com o contexto dos planos de cumprimento, ou, se preferirem a palavra originária, o compliance, né? Que é uma concepção em que os whistleblowers, ou os denunciantes do bem, apresentam uma certa particularidade, né? Quer dizer, o receptor desta informação deixam de ser as autoridades públicas e passam a ser a própria organização em que se cometeram as infrações, portanto, as próprias empresas. Isso se deve, a partir de 2002, com a lei Sarbanes-Oxley Act,
que permite com que se enfrentem alguns escândalos financeiros, como o escândalo da Enron, da WorldCom, e que recebem incentivos, né, com a exigência de existência de canais de denúncia, que são canais que permitem a instituição de um efetivo programa de compliance. Isto aqui também vem, no âmbito brasileiro, pelo menos da doutrina nacional, associar em grande medida as empresas e as responsabilidades penal das pessoas jurídicas. Aqui eu preciso fazer uma citação de carinho, de memória afetiva ao saudoso professor João Marcelo de Araújo Júnior, que foi o nosso grande representante da Associação Internacional de Direito Penal, nosso secretário-geral do Grupo Brasileiro da IDP, e o João Marcelo era um dos poucos defensores da responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Eu digo, há cerca de 25, 26 anos atrás, eu estive num seminário com o professor João Marcelo e ele era tido como a outra opinião. Isto é, toda a doutrina brasileira era favorável ao princípio societas delinquere non potest e o João Marcelo era uma das poucas exceções. Eu me somei a ele, ao professor João Marcelo, com a minha tese de doutorado sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica, defendendo enfaticamente a responsabilização penal corporativa e, evidentemente, que quando isto aconteceu em 1997, a gente não tinha ainda uma cultura desenvolvida destes programas internos de cumprimento, que eram os programas de compliance. E o professor João Marcelo, ao que eu saiba, não falava sobre isto, né, não mencionava isto, porque ainda não havia se desenvolvido este temário. Mas me parece que os programas de compliance têm uma questão fundamental e uma relação muito direta de ligação com com os denunciantes do bem, porque dificilmente a gente vai conseguir, dentro de um contexto de uma sociedade empresarial, e eu estou pensando não de uma pequena empresa, não de uma pessoa jurídica como um bar pequeno da esquina onde se toma um cafezinho, né? Porque ali a gente sabe quem é o verdadeiro responsável, ainda que se tenha uma pessoa jurídica para, digamos assim, nublar um pouco as cartas que permitam a gente ter acesso a quem é o responsável por aquele fato. Mas estou pensando numa grande empresa, né? Numa empresa do porte de uma corporação internacional, de uma grande petroleira como nós temos no Brasil, exploradoras de minérios, como nós temos no Brasil, que teriam um incentivo corporativo interno para a prática de ilícitos. E esses ilícitos, em teoria, poderiam ser coibidos dentro do contexto da modernidade líquida, e aqui eu assumo uma posição de Zygmunt Bauman, e eu vou voltar a falar sobre ele mais adiante, porque me parece que este é o contexto da eliminação de algumas responsabilidades empresariais, razão pela qual nos programas de compliance sempre estão vinculados os chamados denunciantes do bem ou whistleblowers. Há muitos países que adotam essa mesma perspectiva de responsabilização penal da pessoa jurídica, já detalhando programas de cumprimento, programas de compliance, para operar como atenuante ou eximente. Como existe um temário específico sobre isso, não vou mencionar os países europeus, mas vou mencionar aqui no âmbito da América Latina, Chile e Peru, né, que se estabelecem canais de denúncia com esses conteúdos para a prática do compliance. Aqui a gente tem, no pacote anticrime do ministro Moro,
uma perspectiva que liga o whistleblowers aos chamados denunciantes do bem, aos chamados crimes estatais, digamos assim. Então, no aparato estatal, a proposta determina, a proposta de mudança da lei, que a União, Estados e municípios estabeleçam uma ouvidoria para receber denúncias de informantes, né? Então, esta ouvidoria seria mais ou menos o papel dos denunciantes do bem, né? Então, poderem levar a informação adiante. E com alguns critérios que foram estabelecidos na proposta, como, por exemplo, proteção ao denunciante. Proposta aponta um direito de preservação da identidade do denunciante, né, que só será revelada com anuência e em caso de relevante interesse público ou interesse concreto para a apuração dos fatos. Né? Em igual sentido, a proposta dá ao denunciante do bem, que é agente público, algumas garantias de não retaliação, de não prejuízo, para que não aconteça aquilo que o professor Fábio mencionou, de uma punição interna ao mesmo tempo que ele vira um certo heroísmo, não é? Do ponto de vista de incentivo às denúncias, a proposta prevê que ainda sejam disponibilizadas, quando há uma recuperação de crédito, parte desta verba, isto é, 5%, seja fixado como uma recompensa para o denunciante do bem. Portanto, uma espécie de volta ao passado americano do New Deal, em que você tinha esta vantagem, né, com um valor recuperado. E isso me parece, e agora é uma reflexão minha, bastante problemático, porque alguns limites éticos, e eu acredito que no Brasil essa discussão certamente será utilizada dentro dessa perspectiva, alguns limites éticos que me assustam um pouco. Eu, nesse sentido, sigo o pensamento desenvolvido pelo Bauman na tese de doutorado dele. A tese de doutorado Zygmunt Bauman, a pergunta que ele faz é se existe uma ética, ou se a ética é possível num país de consumidores, no mundo de consumidores. E esta resposta que ele dá é de que nós cedemos a ética, ou melhor, a ética vai ceder espaço a uma espécie de utilitarismo. Portanto, e aqui eu cito, invoco o pensamento do Vítor Gabriel Rodrigues, que ele diz que existe um Estado que fomenta uma espécie de traição, sem se dar conta de que, ao fazê-lo, ele cede a uma lógica utilitarista, que tende a ser absolutista. Quando se estabelece a ideia de uma luta contra o crime, ou uma guerra à corrupção, e aqui eu preciso fazer um parênteses ao nosso público brasileiro, que eu fiquei muito chocado com o ministro do Supremo Tribunal Federal, na última votação, na semana passada, que dizia o seguinte: o ministro do Supremo, que tem a função precípua de guarda da Constituição, e ele diz, quando estamos falando de combate à corrupção, não há que se pensar em direitos e garantias individuais. Né? Ou seja, a lógica utilitarista no combate à corrupção vai permitir que você crie, ele não usou essa expressão, mas eu utilizo aqui, uma espécie de direito penal do inimigo para garantia da persecução dos corruptos. E esta lógica utilitarista é que me parece estar por trás desta verdadeira guerra, desta delação, que não sei se é tão do bem assim, em relação a um direito penal de um Estado democrático de direito. Então, eu tenho uma certa, me permitam dizê-lo, uma certa reserva aos princípios éticos cotejados com a ideia de denunciante do bem, porque isto certamente
traz uma contradição que pode, a meu juízo, abalar um país como o nosso, que tem a sua ideia centrada num Estado democrático de direito. Para concluir a minha fala, eu queria dizer que esta cultura da delação do bem ou do mal, e aqui utilizo a palavra pela primeira vez, é alguma coisa que, suponho eu, e é um mero vaticínio, dificilmente prosperará entre nós. Em grande medida porque nós temos uma crítica extremamente aguda e dura ao conceito de delação, né? De denúncia, a este denuncismo. Lembrar que um verdadeiro Judas da nossa nação, no âmbito da Inconfidência Mineira, foi Joaquim Silvério dos Reis, que passa a história como delator de um movimento que queria a liberação do jugo português. Quando a gente fala em Tiradentes como herói, e a história normalmente simplifica um pouco para que nós possamos ter os parâmetros de bem e mal, e Tiradentes passa a história como herói, enquanto Joaquim Silvério como o vilão. Nós vamos encontrar isto em vários momentos da nossa história. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, nas denúncias que levaram à prisão de Luiz Carlos Prestes, o líder comunista brasileiro, nos anos 30, né? De tal sorte que isto justificou até a morte de uma jovem de 18 anos, a Elza Fernandes, que teria supostamente delatado os comunistas e gerado a entrega da mulher de Prestes, Olga Benário Prestes, a um vapor alemão que a levou à Gestapo para que fosse morta nos campos de concentração da Alemanha. Portanto, eu fico um pouco preocupado quando a gente utiliza a ideia de delação, porque a história conhece Cabo Anselmo, delator dos movimentos sociais em 64 e anos seguintes, como uma pessoa que teria conflitado com a sua própria história. Portanto, quando analiso ou olho para a história brasileira, eu vejo sempre a figura um tanto quanto depreciada daquelas pessoas que delataram quaisquer coisas, seja na esfera pública, seja na esfera privada. E hoje nós estamos vendo um momento em que aqueles autores de delações, e todas elas no Brasil muito bem premiadas com uma impunidade, diga-se de passagem, com uma deformação do processo penal brasileiro, né? Estou falando agora da Lava Jato, quando a gente tem um movimento contrário àquele movimento originário em que todos mostravam que a guerra da corrupção contra a corrupção justifica tudo, mas que neste momento a gente revê esta história a partir dos episódios do Intercept Brasil, que mostram uma verdadeira vaza-jato, né? Contrariando, portanto, aquilo que se teve na história recente. Eu, com um pouco de maldade com os nossos companheiros tradutores, resolvi trazer, então, para concluir minha fala, na minha perspectiva cética, a música de um brasileiro muito popular no samba, que é Bezerra da Silva. E o Bezerra da Silva, e por isso que eu faço essa maldade com os tradutores, ele traz uma música belíssima e muito representativa do imaginário popular e das concepções do brasileiro, que é a música Defunto Caguete, né? Os brasileiros estão rindo porque caguete é uma gíria que é um pouco representativa daquilo que seria a delação.
E o defunto caguete é a história do Bezerra da Silva, que vai num velório e encontra um defunto que ele imaginava uma coisa, mas que na realidade era outra. Ele era caguete. A história é a seguinte, eu vou ler os versos. Mas é que fui num velório velar um malandro. E aqui no Brasil a gente tinha o culto à malandragem. Que tremenda decepção. Eu bati que o esperto era rico e legal. Ele era do time da entregação. O bicho esticado na mesa era dedo nervoso e eu não sabia. Enquanto a malandragem fazia a cabeça, o indicador do defunto tremia. Quer dizer, vejam que coisa, o cara estava morto, mas né, o indicador tremia. Era caguete sim, era caguete sim. Eu só sei que a polícia pintou no velório e o dedão do safado apontava para mim. Era caguete sim, era caguete sim. Eu já vi que a polícia roxou no velório e o dedão do safado apontava para mim. Era caguete sim, era caguete sim. Nem morto não dá sossego. Chegou no inferno, entregou o diabo. E lá no céu caguetou São Pedro. Veja que não sobrava ninguém. Ainda disse que não adianta, porque a onda dele era mesmo entregar. Quando o caguete é um bom caguete, ele cagueta em qualquer lugar. Era caguete sim, era caguete sim. Eu sei que há homens... Pintou no velório e o dedão do safado apontava para mim. Era caguete sim, era caguete sim. Eu já vi que a polícia roxou no velório e o dedão da sujeira apontava para mim. Lembrar que ele era visto como se fosse sujeira. Num país que mortaliza Bezerra da Silva, eu acho que o whistleblowers não vai pegar. Muito obrigado.